Quem for ver a live depois, já vai estar registrado aqui. Hoje eu vou falar os mitos, né? Sobre condicionamento aí no jiu-jitsu. E eu separei algumas frases aqui pra gente estar conversando. Então, hoje o tema é os mitos, né? Os mitos para o condicionamento no jiu-jitsu. Eu separei alguns tópicos aqui interessantes. De repente, vocês forem lembrando aí, a gente vai falando outro. Beleza? Tranquilo? Boa noite, boa noite. Tá conseguindo me ouvir aí de boa? Tá bom o som? Boa noite. A galera vai chegando aí. Nosso tema hoje são os mitos, né? Quebrando os mitos de condicionamento pro jiu-jitsu aí. Separei algumas boas aqui. Se vocês lembrarem de outras, por favor, vai colocando na caixinha de pergunta que acredito que a gente tem bastante coisa para conversar. Tudo bom? Alexandre Reis. Como tá o treino? Flaviano, sua benção, padre. Tudo bom? Tranquilo? Nova geração, Então, galera, vamos falar de alguns mitos, né? Sobre o condicionamento e a maneira que, conforme a gente vai falar dos mitos, né? A gente vai começar a lembrar algumas coisas que a gente já passou, principalmente a galera das antigas aí, né? A gente vai se caguetar que a gente é velho e aí a gente vai falar vai lembrar algumas histórias interessantes aí que a gente passou. Beleza? Tudo bom? Tranquilo? A gente tem uma caixinha de pergunta, tá? Que na verdade é um balãozinho com uma interrogação. Qualquer pergunta que for aparecendo durante a live, coloca nessa caixinha aí. Xará, Lúcio, tudo bom? Como é que você tá? Tranquilo? Como estão as coisas aí? Aí coloca a pergunta na caixinha pra eu não me perder. E aí eu vou me situando ali, depois eu consigo achar as perguntas direitinho, tá? Tá tudo anotado no meu caderninho aqui, beleza? Esse númerozinho aqui do lado, ó, é a ordem que eu tenho que falar, que eu fui anotando pra não perder. Altamente tecnológico, né? Minhas anotações. É bem aquele velho caderno e caneta, né? Tudo bom, Leandro? Beleza, galera? A gente vai falar sobre os mitos. Normalmente eu espero dar uns 5 minutinhos aqui pra galera ir chegando. E aí depois, galera, dei os 5 minutos, né? Normalmente eu não dou 5 minutos de atraso nas minhas aulas não, meus alunos sabem, mas aqui eu dou porque às vezes a internet tá com falha, né? Vou botar assim. Tranquilo? Jorge. A gente vai falar sobre os mitos, né, do condicionamento, o que é muito interessante. E a gente vai ver que ao longo da nossa história a gente peca muito. E peca muito mesmo, né? Boa noite, tudo bom? Só, galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo aquele quadrinho ali? Aqui atrás, tá vendo? Ganhei de presente do Paulinho, um aluno. Me deu de presente. Não tô forçando ninguém a me dar presente, não. E tô muito feliz. O quadro dele, eu vou mudar essa medalha aqui. Essas medalhas vão pra parte de cima ali, ó. Né? Que aí vão ficar um pouco em cima dos livros. E embaixo aqui eu vou botar... Tem isso, tem uma plaquinha que eu tenho. Vão ficar... O quadro, né? Eu tenho um outro quadrinho ali também pra colocar. E aí vai ficar... As medalhas ficarem em cima, fica legal. Esse quadro ali é bonito. Então, galera, daqui a 10 segundos eu começo o tema, tá? Os mitos do condicionamento. Vamos quebrar esses mitos hoje. Vamos que vamos. Pô, maneiro, né, Lúcio? Maneiro pra cara. Cara, essa foto, eu amo essa foto.
Essa foto ali, se vocês repararem, eu uso muito em algumas postagens minhas, né? Porque é minha primeira luta do Mundial e tem uma pegada assim, um apelo muito forte, emocional ali, primeira luta mundial, e foi maneiro pra caralho. É difícil eu ficar bonito numa foto, naquela ali até que eu fiquei mais ou menos. Tem que ser distraído, se eu fizer a pose pra foto, acabou, já era. Vamos lá então, galera, então vamos lá. A gente vai falar sobre quebrar os mitos, né? E só pra gente atualizar aí, primeiro, se quiser manifestar à vontade, pode escrever aí, né? Pode clicar no coraçãozinho à vontade, isso ajuda a live para outras pessoas. Se você clicar no aviãozinho ali, você vai enviar essa live para outras pessoas poderem ver no momento, se você achar que vale a pena. O balãozinho com interrogação é perguntas, então pode botar perguntas aí à vontade, que depois eu vou conseguir me organizar para responder as perguntas, beleza? E, né, que é uma coisa muito boa, quando a gente usa as ferramentas do Instagram, ele acaba mostrando a live para mais pessoas, isso é ótimo pra gente, né? Show! O tema é os mitos. Só que antes de começar, por que mitos? Olha só que interessante. Existe uma coisa que ela é ruim para tudo na vida, que é você repetir. A cópia, ela é ruim quando ela é apenas uma cópia. Ela é apenas você pegar algo e replicar. Isso é ruim, tá? Reproduzir algo, quando você tem consciência no que você está reproduzindo, não tem problema, porque a gente acaba se espelhando em alguém. E claro, eu me espelhei em alguém, e eu durante algum tempo, e hoje ainda faço isso por algumas pessoas que eu tenho muita admiração, eu reproduzo algumas coisas dessas pessoas, né? Porém, quando eu estou reproduzindo essas coisas, né, eu estou com consciência total no que eu estou fazendo. Elas cabem perfeitamente no que eu estou querendo. Agora, quando a gente tem uma cópia, quando a gente faz uma cópia exata, né, de algo, ou pior ainda, quando eu não entendo a cópia, eu tento mexer nela, aí é muito ruim. Então, quando a gente fala dos mitos, né, o que são os mitos? Algumas pessoas durante o tempo começaram a criar algumas coisas, falar algumas coisas, e começaram a duplicar algumas coisas. E em nenhum momento ninguém questionou, só foi né, reproduzindo aquilo ali como uma cópia exata do que estava acontecendo, né? Sem nenhuma interação com o conteúdo de fato. E aí, infelizmente, criou-se alguns mitos que, quando a gente olha de fato para esses mitos, chega a assustar. O que eu vou falar aqui, né, algumas coisas é bem complicado, porque de repente pode tocar, né, no que você acredita até hoje. Então eu vou começar hoje como eu começo nos cursos, né? Vou falar uma coisa assim, galera, o que eu vou falar, analisa o que eu vou falar primeiro, tá? Sem preconceitos, sem conceitos e sem preconceitos em relação ao que eu vou falar. Analisa o que eu vou falar. Digere o que eu vou falar e fala assim, pô, pesquisa o que eu vou falar, procura fontes confiáveis, não acredita no que eu vou falar e depois você tira as suas conclusões, beleza? Baseados em fatos, em ciência de fato. Isso é a primeira coisa. E tem que abrir, nesse caso, como eu vou tocar em alguns mitos, né? Fábio, obrigado. E como eu vou tocar em alguns mitos, e quando a gente fala mitos, é quase dogmas para algumas pessoas, né? Intocável, na verdade, na história dessa pessoa. Vou começar com uma frase de Einstein, né? De Albert Einstein, o grande, que diz assim: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original. Toda vez que a gente se abre a uma ideia, que a gente tem uma relação com o conhecimento, jamais a nossa mente volta exatamente para o tamanho que ela estava antes. Ela expande, e esse expandir de conhecimento permite de fato, né, que ela não consegue mais voltar. E aí preste atenção no que eu estou falando. Abrir seu conhecimento é abrir-se a uma relação, a um diálogo com alguém, com algo, com alguma coisa. Porque pode ser com uma pessoa de fato, pode ser com um livro,
pode ser com uma ideia, né? Um pensamento. Quando você tem diálogo com isso, você jamais volta ao seu tamanho original. Sua mente não é mais a mesma. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma troca. No final daqui, pessoas vão falar algumas coisas, como o Fábio colocou ali, aquilo ali me falou, pô, já foi uma coisa, caraca, eu já refleti sobre o que ele falou, eu já não sou mais o mesmo antes da fala dele, e vocês no final não vão ser mais os mesmos depois da minha fala, e o que a gente vai falar aqui, as perguntas que vão aparecer. Então, toda a experiência que a gente tem, ela não permite mais que a nossa mente caiba aonde ela estava antes. Isso é fundamental. Beleza? Filosofei demais, mas vamos lá. Número 1, primeiro mito. Primeiro grande mito, já dá uma marretada na testa, né? Quanto mais, melhor. Eu até falo muito isso nos cursos, né? Quanto mais, melhor. Galera, não existe isso. Você está falando de corpo humano, não é quanto mais, melhor. Tem até alguns parecidos aqui que a gente vai tocar no assunto, isso vai voltar. O cara acha que se ele sair treinando, se ele treinar 3 vezes por dia, se ele treinar 10 vezes por dia, ele vai estar melhor do que ele estava antes. Não é assim que funciona, beleza? O organismo não é dessa ideia, não tem essa leitura para poder se adaptar. O organismo, para se adaptar, ele tem que sofrer um estímulo, ele tem que recuperar esse estímulo, e aí sim, né, ele vai se manifestar. Então ele tem que sofrer o estímulo, ele tem que se recuperar desse estímulo, e aí sim ele vai se manifestar. É assim que funciona qualquer condicionamento. É assim que funciona conhecimento. Cara, se você pegar um livro agora, você sair lendo o livro de qualquer jeito, o máximo possível, amanhã lê outro, só por ler, o quanto mais melhor, não é assim que funciona. Você não vai ter, você precisa digerir aquilo ali, sabe? Eu vou ler uma frase agora, dependendo da frase eu vou parar, vou ler a frase de novo, e vou parar e vou ler a frase de novo. Ela precisa fazer sentido, sabe? Ela precisa ter o diálogo, e como eu estava falando antes, tem que ter essa interação. O treinamento também, o cara sair treinando de qualquer jeito, cada vez mais e mais e mais e mais e mais, ele tá simplesmente dificultando, né, os objetivos dele. E aí vai chegar alguém e falar assim, eu treinei várias vezes, treinei 10 vezes, treinei 20 vezes e fui campeão. Beleza, mas quantas pessoas fizeram exatamente o que você fez e não foram campeãs? Né? Ó, Michel, né? Cuidado com esse quanto mais praticar, melhor, tá? O quanto mais, melhor. Quanto mais praticar, como? Aí você está falando o quê? Quanto mais luta você fizer, melhor? Quanto mais repetições de técnica você fizer, melhor? Não necessariamente no mesmo momento, não necessariamente por causa do volume. O que é melhor? Eu fazer 1 milhão de repetições de um movimento quebrado ou eu fazer 10 repetições de um movimento perfeito? Então não é quanto mais, melhor. Cuidado para não achar que eu estou falando assim, não é para treinar muito. Não é para treinar... O Lúcio está falando então que eu tenho que treinar muito pouco e por isso eu vou ter um condicionamento. Não é isso. O que eu estou falando é cuidado para não achar que se treinar sempre exagerado, você vai ter condicionamento ou vai ter conhecimento por causa disso. Tá? Então, tem uma linha bem fina e bem tênue aí, tem um fio de ouro que pode ultrapassar e ter um entendimento diferente. As pessoas entendem assim, a gente fala assim, um atleta normalmente pensa assim, tem que repetir o movimento várias vezes para que ele caia no automático, não é isso? A gente fala isso. Mas não necessariamente ele tem que fazer muito porque se tem que treinar muito. Ele tem que fazer muito por outros motivos. Aí o professor vai calcular o volume, vai calcular a intensidade, vai calcular a densidade, ele vai calcular quando que você tem que fazer 100, quando que tem que fazer 10, quando tem que fazer 3. É isso aí, o professor vai falar, mas não é sempre, não é todo dia, beleza? Senão você pode ter lesão por movimento repetitivo, cuidado com isso.
Treinar com qualidade, osse. Beleza? Tranquilo? Quanto mais melhor. Eu vou entrar em outros assuntos aqui que a gente vai acabar abordando isso de uma forma diferente, beleza? Vamos pro 2. Esse também é fantástico. As pessoas chegam pra mim e aparece demais da conta. Preparação física, musculação e crossfit e funcional são coisas diferentes. O cara fala assim, pô mestre, eu já faço musculação e tô fazendo também crossfit e agora eu queria fazer uma preparação física. Opa, peraí, como assim? Conte-me mais. Presta atenção. Tudo que não é jiu-jitsu, vamos pensar no jiu-jitsu, beleza, galera? Tudo que não é jiu-jitsu é uma preparação física. Preparação física paralela, porque o próprio jiu-jitsu é a preparação física para ele, tá? Mas vamos pensar em uma atividade paralela ao jiu-jitsu. Então, tudo que não é jiu-jitsu é uma preparação física para jiu-jitsu. Se vai ser musculação, se vai ser crossfit, se vai ser funcional, se vai ser o que o pessoal acha que é preparação física, que são movimentos específicos e tal, tanto faz. Porque quem vai direcionar isso é o professor. Esses dias uma pessoa me procurou e ela até fiz um storyzinho aqui comentando algumas coisas, mas a pessoa me procurou e falou que estava fazendo preparação física e fazendo uma outra atividade. Tava fazendo musculação, desculpa, e fazendo uma outra atividade e queria fazer preparação física comigo. Não é assim que funciona. A musculação, ela é uma preparação física. Se você fizer exercício com peso do teu próprio corpo, calistenia, por exemplo, é uma preparação física. Preparação física é qualquer atividade que dê base para que você treine a sua modalidade principal de forma melhor, que você desenvolva mais na sua atividade principal. Preparação física é qualquer atividade que você faça e permita você desenvolver mais na sua atividade principal. Quando, tá? O cara, ele treina jiu-jitsu, ok? Vamos pensar no jiu-jitsu. O cara é atleta de jiu-jitsu. Aí ele faz jiu-jitsu, musculação, crossfit, ginástica natural e aí faz funcional. Ele faz 5 atividades no dia, ok? Cara, o jiu-jitsu é o menor das atividades, porque ele só tem uma. 4 são outras coisas. O organismo dele está direcionado para outras coisas que não o jiu-jitsu. Cuidado muito com isso, isso é muito sutil e vai fazer a diferença. Pô, Fábio, posso fazer um pedidão? Bota essa pergunta na caixinha, que aí depois eu consigo responder organizado, beleza? Aí aqui deixa só uns comentáriozinhos que dá para eu olhar rápido e a gente vai interagindo, por favor. Então, preparação física é qualquer atividade paralela à tua atividade principal, sua modalidade principal, que vai dar para você capacidade de treiná-la melhor. E aí, normalmente quando eu monto, eu pergunto o que a pessoa faz. Tem gente que treina comigo só com o exercício do peso do próprio corpo. Tem gente que faz comigo musculação. Tem gente que faz exercícios específicos. Cada um vai fazer, entendeu? O professor, o treinador físico, o preparador físico, ele tem que elaborar, ele tem que olhar para a atividade que ele vai utilizar e falar assim, como que eu treino agora, quais as fases que eu tenho que passar com o meu atleta. Aí ele olhou lá, tem que passar por isso, isso e isso. Quais as atividades que dá para fazer isso, quais exercícios que dá para fazer isso nesse momento. O meu aluno não vai para musculação, é com peso do próprio corpo. Beleza. Quais exercícios com peso do próprio corpo que eu posso desenvolver essas capacidades? Aí tem um momento que de repente algumas coisas não vai dar para fazer. Mas aí o professor pensa o que eu vou me aproximar mais disso aqui? O que eu consigo combinar? E aí o professor tem que ter conhecimento de fisiologia, né? Muito conhecimento de fisiologia para poder pegar os exercícios e adequar esses exercícios à necessidade fisiológica do que a luta precisa. Tranquilo até aqui? Falamos 2, né? Tranquilo? Até agora ninguém desmaiou não, né? Até agora tá tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Hoje eu mandei aqui, ó, o microfone escondidão, nem dá pra aparecer. Ó. Pô, agora vai aparecer.
Escondeu, escondeu? Agora ficou feinho, né? Menos mal. Vamos que vamos. Até agora foi demais, galera? Ou tá tranquilo? Vamos pro número 3. Corrida e natação dão condicionamento aeróbico para a luta. Corrida e natação dão condicionamento aeróbico para a luta. Cara, isso é acho que é o pior dos mitos. Vamos que vamos. Alguém já ouviu falar isso? Bota aí. Quem já ouviu falar que corrida e natação dá condicionamento aeróbico para o jiu-jitsu? Alguém já ouviu isso? Cara, eu já ouvi demais e eu nunca suportei correr. Então, pra mim, antes, né, eu falo assim, caraca, pô, tem que correr mesmo, cara, não gosto de correr. Nadar nem se fala que eu nado prego, né? Eu nado é a fundo. Mas, presta atenção, galera. A corrida, tá? E a natação, eles ajudam sim no condicionamento aeróbico. Porém, para que se aconteça o condicionamento aeróbio, para quem não está familiarizado, tá? Normalmente quando a gente pensa em aeróbio, as pessoas falam até cardio. Eles pensam no coração. Não é isso? O cara fala assim, tô sem respiração, preciso respirar melhor, preciso ter um cardio melhor, preciso ter um coração mais forte e tal. A pessoa pensa isso, ok? Beleza. Aí ele vai pra corrida, porque ele vai melhorar o coração dele, né? E ele entende, ele acha que vai melhorar a respiração. E vai pra natação, porque ele entende também que vai melhorar o coração e vai melhorar a respiração dele. Mas não funciona assim. Porque quando a gente pensa em respiração na atividade, não é só o ar que você puxa. É como você utiliza esse oxigênio. E olha só, presta atenção. Não é como o ar, não é só o ar que eu puxo. É como eu utilizo esse oxigênio. A maior parte do oxigênio que entra na respiração, ele não é utilizado. Então a gente não tem a necessidade, a não ser que a pessoa tenha uma doença, que ela tem uma patologia, a gente não tem a necessidade de aumentar a capacidade respiratória de alguém quando ela vai treinar. Dificilmente é isso. Como eu falei, a não ser que ela tenha uma patologia, ela tenha uma doença. Então, a gente precisa, presta atenção, melhorar a eficiência do organismo do aluno. Isso, não estou falando de preparação física de fora do treino, não. Estou falando no próprio jiu-jitsu, ok? No próprio jiu-jitsu. A gente precisa melhorar a capacidade do organismo dessa pessoa, a eficiência de utilizar o oxigênio que entra. E olha só a responsabilidade do professor de jiu-jitsu. Ele tem que elaborar um treino, que utilize mais oxigênio, que melhore a eficiência do organismo do aluno dele de utilizar oxigênio. Eu não preciso correr para ter melhor condicionamento aeróbico para o jiu-jitsu. Eu não preciso nadar para ter melhor condicionamento aeróbico para o jiu-jitsu. Eu não preciso fazer isso. O que eu preciso é treinar jiu-jitsu. O que eu preciso é melhorar a eficiência no jiu-jitsu. E aí, galera, existem treinos para isso. Existem treinos que o professor monta que vão melhorar isso. E aí, quem me acompanha aqui há algum tempo, quem já viu meus vídeos aqui ou no YouTube, já viu várias coisas dessas que eu falo. Tem muito, eu acho que tem, se eu não me engano, rapidamente, eu tenho mais de 300 vídeos no YouTube. Eu devo ter pelo menos de uns 6 a 10 vídeos, eu acho, que em algum momento eu falo disso, mas pelo menos uns 3 que eu falo disso, apenas disso. Beleza? Isso é muito importante. Se eu não me engano, tem um vídeo até com esse tema, correr da gás, alguma coisa assim lá. E aqui no Instagram também tem, dá uma olhada aí que tem algum, se for lá aqui no meu perfil começar a descer, tem bastante conteúdo. Mas assim, qual é a ideia? Presta atenção. O que eu preciso fazer? Quando o cara corre, só pra gente ter noção e quebrar esse mito de vez, porque a ideia nossa é quebrar o mito. Quando o cara corre ou quando o cara nada, a musculatura que ele utiliza não é, tá,
a mesma musculatura e nem é do mesmo jeito que ele utiliza na luta, com a mesma dinâmica, tá? Com a mesma dinâmica de atividade. E aí, quando ele vai, por exemplo, correr, qual é a maior musculatura em atividade ou qual é a única, de fato, em atividade na corrida? Ele utiliza o tronco, o braço, de fato, o braço tem força na corrida, tem desgaste, né? O peitoral tem desgaste, as costas têm desgaste, as musculaturas das costas. Qual é a musculatura que tem mais atividade? Qual é a musculatura que vai fazer o cara parar a corrida? É a perna. Então, aonde ele está melhorando a eficiência de utilizar esse oxigênio que está entrando? Na perna. E quando você treina? Quais são os lugares que você mais... Quais são os lugares que você mais sente treinando o jiu-jitsu quando você termina uma luta? Consegue entender isso? Essas musculaturas que você mais sente, essas musculaturas... Quando você está na competição, qual é o lugar na competição que trava? Qual é o lugar na competição que trava? Normalmente o que? Antebraço. Isso aqui fica dolorido pra caraca. Peitoral, costa. Dependendo de como você luta, tensionado. Aqui o trapézio. Presta atenção. Presta atenção. O que o próprio esporte está te dando, cara. Porque aí é isso que você vai focar. Então, eu preciso de eficiência nessas regiões de utilizar o oxigênio. E aí, claro, não é só oxigênio. A gente está falando do condicionamento aeróbio. Mas existem outras coisas que essas musculaturas têm que ter eficiência. Daí, a preparação física. Junto, a preparação física dá uma base, dá uma boa base. E o treino de jiu-jitsu bem elaborado, bem esquematizado, em cada fase, sabendo aproveitar cada momento do treino, com características específicas, vai dar para esse teu aluno melhor eficiência de utilizar oxigênio, vai dar para o seu aluno melhor eficiência, botar aqui o lactato, né? Vai dar melhor eficiência em reutilizar esse lactato, em lidar com esse lactato, vou usar essa palavra de novo aqui, né? Em dialogar com esse lactato, na verdade, que esse lactato ele é muito bem-vindo, ele tem que ser muito produzido durante o treino de jiu-jitsu, durante a luta de jiu-jitsu, ele deve ser muito produzido e o organismo do teu aluno tem que estar capacitado para lidar com ele. E quem vai fazer isso é o professor de jiu-jitsu. Ele vai elaborar o treino. Agora, se o cara quiser só naquele quanto mais melhor, vai treinando aí que as coisas dão certo, é a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E para onde a vida tá te levando, meu filho? Consegue entender? Para onde a vida tá te levando? Você não sabe. Então não é deixa a vida me levar. O professor ele é obrigado a direcionar isso. Então nisso a gente riscou aqui o terceiro mito. Beleza? Vamos pro quarto mito. Aprender técnicas novas vai te fazer lutar bem. Caraca! Presta atenção. Essa parte é muito interessante. Muita gente se preocupa. Eu vejo vários atletas se preocupando em aprender várias posições. Presta atenção. Você tem que saber. Você tem que ter conhecimento. Ótimo. Mas se você é atleta, se você é competidor, tu não precisa saber todo o jiu-jitsu. Porque você nunca vai saber todo o jiu-jitsu. Você precisa saber muito bem o que você já faz. Você precisa ter uma raiz de jogo. Você tem que ter um tronco de jogo. E depois os galhos, eles têm que estar conectados com esse tronco. Cara, eu não posso começar a criar um tronco. Tô criando um tronco de jogo aqui. Aí eu pego técnica que não tem nada a ver com isso aqui. Aí começa a fazer drill, começa a repetir. Ela não tem a ver com o teu tronco de jogo. O que mais vai acontecer com essas técnicas é fazer com que você desfoque do teu jogo. E você começa a tentar fazer coisa na luta que não tem nada a ver com o seu movimento. Então, outro mito é querer aprender técnica pra caraca. Não é assim que funciona, tá? E em especial faixa preta competidor. Você já tem uma raiz de jogo, cara. Você já tem um jogo elaborado. Você já tem uma forma de pensar. Você tem que pegar essa forma sua de pensar e fazer com que todos os rios caiam nela. O teu tronco de jogo, a tua raiz de jogo, esse caule que é central, ele tem que ser o oceano. E todos os rios têm que desaguar nele.
todos os rios têm que desaguar nele. Cara, não pode, não existe isso. Se todas as coisas que você faz na luta não desaguam no seu jogo principal, tá? Esse não é mais teu jogo principal. Porque ele tá desaguando em algum lugar. Teu jogo tem que direcionar para algum lugar. E para onde vai direcionar? Para tua raiz. Pô, Lúcio, como que você luta? Ah, eu tenho um padrão de movimentação, eu tenho um padrão de pensar, eu tenho um jeito de movimentar, eu tenho um jeito de me posicionar. Tudo na luta tem que cair ali. Adianta, por exemplo, eu sair que nem um louco, sabe, fazer vários drills de birimbolo? Cara, não cabe no meu jogo. Não é o meu jogo. Não adianta pra mim. Beleza? Quer ser bom? Quer ser bom? Faça muito, muito, muito bem. Faça de forma excelente o que você já faz bem. E começa a criar estrutura. Pô, Lúcio, eu faço guarda de gancho, guarda borboleta. É legal treinar a guarda X? Pô, é legal. Por quê? Porque a guarda borboleta, a guarda de gancho, ela acaba sendo uma transição para a guarda X. Pô, Lúcio, e se eu fizer um leg? Pô, tá show. Por quê? Da guarda borboleta, da guarda de gancho, eu caio na X e caio no leg com muita facilidade. Isso são guardas de transição. Uma guarda se transfere para outra de forma perfeita dentro de um jogo. Não te atrapalha. Então cabe sim, pode treinar. Olha só, mas cara, você precisa de um direcionamento. Tu não pode sair pegando coisa da internet e sair treinando à torta e à direita, tá? A gente quando coloca uma posição na internet, e eu tenho posições que eu coloco, tá? Quando a gente faz isso, a gente imagina que quem vai olhar aquilo ali, quem vai treinar aquilo ali, é alguém que tem diálogo com aquilo ali, que consegue trazer aquilo pro jogo. Se não cabe no teu jogo, não treina. Beleza? Pode até ver para dar like pro tio Lúcio lá no YouTube, mas não treina, não tem sentido para você. Beleza? Pô, Cleiton, show de bola. Vamos que vamos. Tem umas perguntinhas ali, galera. Galera, até agora tá tranquilo? Tá tranquilo? Bota o joinha aí. Estão me ouvindo bem? Então eu falei do 1, do 2, do 3. Fechei o 4 agora. Deixa eu riscar aqui, senão depois eu me perco. Tô velho pra caraca mesmo. Foi o 4. Foi? Muito bom, galera. Agora vamos pro 5. Treinar forte todos os dias. Glória. Essa é. Segura na cadeira aí, ó. Segura. Treinar forte todos os dias é um mito. Não se treina forte todos os dias. E esse 5 vai puxar os 6, tá? Não se treina forte todos os dias. O condicionamento, ele é um ciclo. Ele é um ciclo, ok? O corpo, é isso aí mesmo. Pro-fight, né? Lesão na certa. O condicionamento, ele é um ciclo. Presta atenção no que eu vou falar. A gente só ganha condicionamento por uma questão, que é a sobrevivência, ok? A gente só ganha condicionamento por uma questão, sobrevivência. Nós só ganhamos condicionamento porque o nosso corpo, ele tenta sobreviver. Ele entende que o que você está fazendo é algo que está desestabilizando ele. O teu corpo não quer sofrer. O nosso corpo não foi feito para sofrer. E para não sofrer, tá? Bem-vindo, Gleison. E o corpo, para não sofrer, ok? Ele entra no estado de estável, vamos dizer assim. Ele tenta se estabilizar. Então você começa a treinar, teu corpo começa a sofrer, porque aquele treino que você está dando, ele está desestabilizando o teu organismo. E aí o teu corpo, ele tenta estabilizar isso. Ele fala, eu não quero sofrer mais. O Lúcio tá maluco, tá treinando demais, tá fazendo esse negócio aí, ele vai me matar. Eu não quero sofrer. Aí o corpo, para não sofrer, se estabiliza. Ok? Aí quando ele se estabiliza, ele fala assim, vou subir um pouquinho mais, né? Por quê? Porque eu subindo um pouquinho mais, o que ele fizer não me atinge. É o famoso que vem de baixo não me atinge?
o que ele fizer não me atinge. E aí, quando o teu corpo faz isso, você melhorou o condicionamento, porque ele não queria sofrer, tá? Princípio da adaptação. Galera, isso é fisiologia, ok? Só que para ele fazer isso, ele precisa se recuperar todo. Eu até postei hoje, tem muito a ver sobre dor tardia do exercício, tá lá no YouTube também. Tá postado lá. O nosso organismo, para tentar não sofrer, né? Ele faz essa. Ele entra no estado estável, né? Colocaram aqui a homeostase, e é uma palavra mais feinha, né? Eu não ia falar, mas já que tá aqui eu falo. Então, quando a gente consegue estabilizar, que teu corpo consegue estabilizar, é uma tentativa de sobrevivência. E a ciência, né, ela entendeu isso e falou assim, opa, eu posso utilizar isso para tornar o ser humano mais forte. Eu posso utilizar isso para tornar o ser humano capaz, tá, de suportar uma vida tranquila. Por exemplo, se eu faço um cara, né, que caminha todo dia 1 quilômetro, obrigatoriamente ele precisa caminhar 1 quilômetro, tá? E se eu dou um condicionamento que ele é capaz de caminhar 5, quando ele caminhar 1 quilômetro, ele vai fazer isso de forma bem tranquila. E isso não vai causar lesão para ele. Tranquilo? Nosso corpo funciona dessa forma. Só que ele precisa se recuperar, porque todo treino, esse desgaste que está acontecendo, geram lesões, geram micro lesões. E essas micro lesões, elas têm que ser recuperadas. Por isso que treinar forte todo dia não dá. Você vai treinar forte. Você tá aqui, né? Na altura do meu olho aqui para ficar bem legal. Aí você treinou forte, teu organismo veio aqui. Ele precisa subir para passar desse ponto, ok? Só que se você tá aqui, né? Teu organismo, você treinou forte e veio aqui. Aí ele começa a subir, você treina forte de novo, ele vem aqui. Aí você começa a subir, treina forte de novo, ele vem aqui. Ele não tá subindo, ele tá descendo. Qual é o problema do jiu-jitsu? Porque às vezes o cara tá ficando mais técnico na luta, aquela posição dele tá ficando mais eficiente e ele não percebe que ele tá perdendo condicionamento, ok? Preste atenção. Por que isso é complicado? Porque aí que vem o papel do professor. Cara, não faz no computador, faz no papel. Escreve no papel, monta uma planilha de treino pro teu aluno. Por quê? O professor, ele já esperando isso, a carga de treino dele já é esperando isso. Por isso que ele vai ondulando as cargas para o aluno dele não se lesionar. Então o professor já espera isso. Cara, se o teu aluno não recuperar, e é o que a galera tá treinando aí, não tá percebendo, treinando muito forte, ele vai começar a ter lesões, lesões bobas, cara. Lesões desnecessárias, lesões que não eram para estar acontecendo. E aí vai acabar deixando de competir o mundial que ele queria. O cara treinou, vou treinar forte pro mundial. Beleza, mas tá tudo organizado? Porque pode ser que você não lute o mundial. Consegue entender como isso é grave? Gravíssimo, na verdade? Beleza? Tranquilo? E aí, esse que foi treinar forte todos os dias, né, vai me puxar aqui. Se eu aguentar várias lutas seguidas, né, na academia, eu vou ter gás para aguentar uma luta na competição. Presta atenção. O Rodrigo, pode colocar isso que você falou aí em forma de pergunta, ou até pode ser afirmação na caixinha de pergunta, que é um ponto legal para eu estar falando sobre isso. Tá? Então, presta atenção. A galera acha, olha só que sacada, que doideira, que é um mito. Eu vou treinar várias vezes na academia, vou fazer vários rolas e vai chegar na competição. Vou fazer vários rolas seguidos, sem descansar, ok? E vai chegar na competição e eu vou conseguir fazer uma luta de 5 minutos na maior intensidade possível, porque eu aguento fazer 10 lutas de 5 minutos sem parar. Verdade ou mentira? Mentira! É mito! Não existe isso. Treinar várias lutas de 5 minutos uma atrás da outra é uma coisa. É uma coisa. Treinar uma luta de 5 minutos na maior intensidade da tua vida é outra. A necessidade que você está dando pro teu organismo
a necessidade que você está dando para o seu organismo é totalmente diferente. Quando você treina várias lutas, uma seguida da outra, presta atenção, isso tem um propósito, beleza? Isso tem um propósito. Então, quando eu monto o planejamento dos meus alunos, tem fases que eles treinam várias lutas uma atrás da outra. E tem fases que eles fazem treinos curtinhos, com maior intensidade possível, maior pancada possível, maior estresse possível, maior força possível, maior isometria possível, que é exatamente o que ele vai encontrar na hora da luta. Não confunda as coisas. Se o cara aguenta 10 rolas seguidos sem parar na academia, isso não faz com que ele aguente uma luta na competição na maior intensidade possível. Anota isso, isso é mito. Cara, eu vejo pessoas que treinam pra caraca, não param de treinar, faz várias aulas no dia, chega na competição, morre em uma luta. Aí você fala assim, pô, aconteceu alguma coisa na academia, eu aguento vários treinos. Não, tu não tá treinando pro jiu-jitsu. Eu até usei essa frase uma vez, né, em algum lugar eu falei isso, eu falei assim, cara, o jiu-jitsu tem que ser específico para o jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem que ser específico para o jiu-jitsu. Pô, Lúcio, tu tá doido, o que tu tá falando? Presta atenção. O jiu-jitsu competitivo é uma luta, descansa, faz outra luta, descansa, faz outra luta, descansa. Isso é um ambiente fisiológico, tá? Isso é um ambiente fisiológico. Treinar na academia várias lutas uma atrás da outra sem parar é outro ambiente fisiológico. Eu gosto de dar esse exemplo quando eu falo nos cursos. Eu gosto de dar esse exemplo da seguinte forma. Você já viu um corredor de 100 metros ganhar uma maratona? E você já viu um corredor de maratona ganhar a corrida de 100 metros? São coisas diferentes. Tá? A forma que se treina é diferente. O corredor de maratona, ele tem um excelente condicionamento aeróbio, mas ele não vai ganhar a corrida de 100 metros. Por quê? Porque ele não treina para isso. Claro, aí vamos entrar em outras questões que seriam tipos de fibra, mas só para a gente entender, mesmo um cara com todos os tipos de fibras possíveis para ganhar uma corrida de 100 metros, se ele treinar só maratona, ele não vai ganhar uma corrida de 100 metros. Porque ele tem ineficiência em utilizar a energia daquela forma que está sendo exigido. Beleza? Tranquilo, galera? Osse. Então, tranquilo até aqui? Eu acho que essa aqui também é um... Cara, a da corrida, né? E essa aqui, eu acho que é muito, reproduzido por aí. Tranquilo até aqui, galera? Caraca, tô falando pra caramba. Ó que eu falo, hein? 6, né? Vamos pro 7. Quanto o 7... Beleza. O 7 e o 8 também estão conectados. Quanto mais rápido eu chegar nos 100%, melhor. E aí... Presta atenção, o cara acha, mas isso é todo mundo, que se ele treinar muito forte e se ele chegar, que é o que a gente estava falando lá no começo, e eu já tô, galera, o que tá chegando agora, eu já tô no 7, hein, tá? O cara acha que se ele chegar nos 100% dele, tá ótimo, porque ele entende, e aí vai vir o 8, que o condicionamento sempre aumenta. 2 mitos, tá? Que eu vou falar de uma vez só. Quanto mais rápido chegar no condicionamento dos 100%, melhor. Isso é um mito, tá? E o outro mito é que o condicionamento sempre aumenta. E aí eu vou falar dos dois que vocês vão entender a ideia. Se eu chegar nos 100%, tá? Se eu chegar nos 100%, o que vai acontecer com o meu organismo? Ele não sobe mais. E aí, galera, o teu próprio organismo, ele tende a cair. Não se mantém os seus 100%. Coloca essa pergunta, por favor, na caixinha. Jean, por favor. Na interrogaçãozinho, coloca lá que eu vou responder daqui a pouco. Pra eu não perder essa pergunta. Quando o cara chega nos 100% dele,
o organismo dele automaticamente tenta manter aquilo ali e é muito custoso para o organismo manter isso. E aí ele tende a cair. Quando a gente monta o treinamento para o aluno, a gente mapeia uma ideia onde ele vai chegar aos 100% no momento X. A gente tem um momento para ele chegar nos 100%. E aí, o preparador físico e o professor de jiu-jitsu, ele tem duas escolhas. Ou você pontua 2 ou até 3 momentos no ano para ele chegar no ápice dele, tá? Ou você mantém ele abaixo do ápice dele, dos 100%, mas num estado muito bom de condicionamento, mas não nos 100%. Oxe, obrigado. Eu tô sem água aqui, ó. Realmente, obrigado, ó. Tomei um puxão de orelha bem válido. Primeira pessoa que na live se preocupa comigo, hein? Muito obrigado. E realmente faz mal. Então, até perdi aqui. Ô, Luana, se a minha filha traz uma aguinha pra mim. Obrigado. Então, o cara chegar aos 100%, né? Quando ele chega aos 100%... Ah, minha esposa trouxe. Valeu, obrigado. Uci. Bota também na caixinha lá que depois quando eu responder, se pergunta o Albert. Então, quando a gente monta o treinamento, a gente se preocupa, a gente tem duas escolhas. Ou a gente bota o cara para chegar aos 100% em momentos pontuais, ou a gente começa a treinar num estado que não é os 100% dele. E a gente vai ondular ali entre 80, 70, 90, fica por ali. Por que isso? Porque a gente sabe que se a gente chegar nos 100% ele vai cair. Então, como a gente sabe que quando chega nos 100% ele cai, a gente querendo ou não, a gente tem pontos para fazer isso. Eu, particularmente, prefiro levar o aluno em pontos específicos. Porque no jiu-jitsu a gente tem algumas competições muito pontuais que são as top, assim. E tem atletas que mesmo não estando nos 100%, ele consegue ganhar as outras competições. Então dá para levar o cara aos 100% dele, sim. Mas aí tem que ter, né, um cálculo muito legal, um acompanhamento muito maneiro para chegar ali. Então, né, o condicionamento não aumenta sempre. Tu vai aumentando, chegou a 100%, teu corpo não passa daquilo ali. E aí ele tende a cair, tá? Coloca as perguntas, por favor, na caixinha, no interrogaçãozinha. Beleza? Isso é muito importante a gente entender. Por que é importante a gente entender? Porque se a gente pecar nisso, o nosso aluno vai chegar nos 100%, ou a gente mesmo, e você vai querer continuar. Tu vai falar assim: caraca, tô voando, vou mais, tô voando, vou mais. E o teu aluno tá voando no treinamento e tu começa a se empolgar e dá mais carga de treino, mais carga de treino, mais carga de treino, mais carga de treino, e ele quebra. Porque o corpo dele começou a dar sinais, você não percebeu, e ele vai cair, e ele ou vai entrar em overtraining, né? Ou vai criar uma lesão, ou até desenvolver uma patologia, dependendo do nível de treino que você está fazendo, e aí que é muito, muito mais grave. Beleza? E com isso eu falei do 7 e do 8. Cadê o 9, meu Deus? Ah, achei. 9. É isso? Isso. Treinar força sempre vai fazer você ficar mais forte. Cara, que eu vejo gente treinando força pura, peso, peso, peso a vida toda, né? Presta atenção. É uma capacidade física, beleza? E ela também tem momentos para se manifestar. Ela tem ciclos para se manifestar. A força treinada, tá? Em qualquer outra atividade que não é a principal, ela ainda não é funcional para aquela atividade. Então, assim, se eu treino força na musculação, ela ainda não é funcional para o jiu-jitsu. O treino de jiu-jitsu precisa ter algumas características que vai pegar essa força que você está ganhando e torná-la funcional para a luta, torná-la adaptada para a luta. Você está ganhando uma capacidade física que ela ainda não é funcional para a luta. Lúcio, não é assim.
Por quê? Não tô entendendo. Se eu pegar peso pra caraca lá no supino, eu não sou forte pra supinar o cara no jiu-jitsu? Não, não é. Se fosse isso, qualquer cara que levanta peso, que é campeão de levantar peso, tiraria qualquer um dos 100 quilos de cima dele, ganharia qualquer luta, porque o cara pega o cara mais forte do mundo, tu botaria ele ganharia a luta. Você ensinaria a técnica pra ele, ele seria campeão mundial de jiu-jitsu. E não é assim que funciona. Por quê? Porque ele precisa ter rodagem de treino, ele precisa ter capacidade, o organismo dele tem que ter a capacidade, e o treino de jiu-jitsu vai fazer isso, de pegar essa força que ele está ganhando e fazer essa força se manifestar de forma funcional para a modalidade. E isso cabe ao treino de jiu-jitsu. Isso é muito importante. Beleza? Força para levantar peso é uma coisa, para a luta é diferente. Exatamente isso. A força para o cara, se você treinar uma força, o cara levantando peso, beleza, você acha que é válido? Tranquilo. Só que o treino de jiu-jitsu dele, ele tem que fazer com que essa força que você está ganhando, ela se manifeste ali. Senão, não tá dando liga. São duas é você misturar água e óleo. Não vai dar liga, beleza? Osse. Galera, com isso eu fechei os tópicos que eu tinha aqui. Vou responder as perguntas, beleza? Tranquilo? Botar ali, água é vida. Osse. Tem perguntas aqui, hein? Vamos lá. Paulo. Paulo, parabéns pela competição. Não é isso? É o Paulo lá da matriz, né? Tem como fortalecer as articulações dos membros inferiores só com agachamento, com e sem barra? Então vamos lá. Quando a gente pensa em articulações do membros inferiores, está falando todas, né? Você está falando quadril, está falando joelho, tornozelo, está falando todas elas. Então, tem como fortalecer as articulações, né? Quando você faz movimentos que vão dar para essa articulação mais estabilidade, né? Mais força, mais capacidade de suportar o estresse. Só não é o exercício que fortalece a articulação, é a forma como se faz o exercício que se fortalece a articulação. Então não é só o agachamento, tá? Tem outras coisas que dá para fazer. Exercícios de mobilidade, tá? Hoje mesmo eu fui lá rápido, não sei se estava no treino hoje, e tive lá com Batata, e ele tá com um problema no joelho, e eu mostrei alguns exercícios para ele, alguns movimentos que ele pode fazer, que vão dar para essa articulação mais estabilidade. Quanto mais o teu corpo conseguir perceber a sua articulação, quanto mais o teu corpo conseguir lidar com essa articulação, quanto mais rápido o teu cérebro, né, o teu organismo se conectar com essa articulação, e essa articulação se conectar com o teu cérebro, mais forte ela vai ficar, mais capaz de prevenir uma lesão você vai ser, beleza? E aí tem várias formas de se fazer isso, que não necessariamente vai ser só com agachamento, beleza? Opa, não é isso. Vamos lá. A adrenalina consome o condicionamento. Aí entra o trabalho psicológico? Sim, na verdade sim. Qualquer estresse, né, psicoemocional, ele vai desgastar, porque você deixa o seu organismo em um estado não apropriado, né? Você acaba modificando a relação do teu organismo, as reações químicas, tudo no geral, sem contar, né? Por exemplo, todo estado emocional se reflete no estado... todo estado emocional desencadeia uma reação química que vai se manifestar numa reação fisiológica, mecânica, né? Por exemplo, se eu tomo um susto, você se contrai, né? Então, foi um susto. Aí o emocional, né? Esse estresse psicológico se transformou em químico, se transformou em mecânico. E pode se transformar em outras reações fisiológicas no teu organismo. Tem gente que sua mais, a temperatura do corpo aumenta quando está sob estresse, sob alegria e tal. Isso tudo acaba desencadeando coisas que o teu corpo não vai ter capacidade de produzir determinados hormônios que você precisa na hora da luta. Beleza?
E também utilizar as energias que você precisa na hora da luta. Alongamento antes do treino. Alongamento é uma estratégia de flexibilidade, né? Eu não trabalho com alongamento antes do treino. Não sou dessa linha. Existem algumas pessoas que têm essa linha. Não é a minha, ok? Eu entendo que antes do treino é o aquecimento, é o preparo para a atividade. Quanto mais ativa tiver aquela musculatura, quanto mais tensionada, não no sentido de estresse total, mas tensionada no sentido de estar alerta, vamos botar assim, né? De ter o tônus muscular ali bem preservado para que você possa fazer atividade. Quanto mais lubrificada tiver a tua articulação, quanto mais hormônios você tiver disponível no corpo para fazer atividade, tudo isso vai te dar uma capacidade de treinar melhor. Aí você quer o alongamento para flexibilidade, aí você faz pós-treinos e tudo, ou organiza dentro da sua planilha de treino um momento para estar fazendo isso, porque aí flexibilidade é uma capacidade física e ela tem que ganhar espaço dentro da sua planilha de treino. Jean, professor, realizar diversos roles seguidos poderia ser uma forma de treinamento aeróbio para o jiu-jitsu? Sim. Aí, tá? E aí acho que a grande sacada para quem vai montar treino é conhecer a fisiologia, tá? Pelo menos o básico dela já vai salvar muita coisa. O que é o condicionamento aeróbio? É quando você melhora a eficiência do teu organismo de utilizar o oxigênio para gerar energia, ok? E como que isso acontece, tá? Tem que ter uma boa entrada de oxigênio, tá? E no treinamento você tem que gerar, né, o máximo de movimentação para que o teu celular, para que esse oxigênio entre na célula e faça e aconteça as reações que precisa ali dentro. E aí como que isso acontece? A atividade não pode ser muito extrema. Por quê? Porque se ela for muito extrema, você para. E o que você quer é deixar o organismo do teu aluno o máximo de tempo em atividade. Beleza? Então, quanto mais tempo você conseguir deixar esse organismo em atividade, melhor é para o que você quer. Mas aí entra uma coisa que é um pouquinho antes. Todo treinamento que eu vou dar, eu tenho que pensar da seguinte forma: o que eu quero mudar no organismo do meu aluno? Preste atenção. O que eu quero mudar no organismo do meu aluno? Se eu não sei o que eu quero mudar no organismo do meu aluno, não tem como eu montar algo. Porque eu não sei o que eu quero mudar. Consegue entender isso? Isso é muito importante. Então, quando você vai dar um treinamento aeróbio, você quer mudar o quê? Aumentar a eficiência do transporte de oxigênio, não é isso? Então, para isso, tem que melhorar a força que o coração contrai e o volume de sangue que entra dentro desse coração. Se entra mais sangue dentro do meu coração e se meu coração está mais forte, eu consigo ejetar mais sangue e consigo fazer isso com mais eficiência. Então, eu preciso montar treinamentos que melhorem isso. Eu preciso criar maior capacidade de transportar esse oxigênio e eu preciso criar nas musculaturas que vão ser mais utilizadas mais vasos sanguíneos, porque eu preciso que chegue mais oxigênio, então eu preciso criar mais vasos sanguíneos para chegar lá. Isso é muito importante, porque senão eu vou montar treinos que não têm essa característica e aí eu acabo prejudicando o meu próprio objetivo, né? E aí, esse oxigênio chegando, eu preciso criar estruturas dentro dessa célula que utilizem oxigênio. Se eu não sei quais são as estruturas que utilizam, como é que eu vou criar? O que cria essas estruturas? Então eu preciso dar treinos que criem essas estruturas. Depois que eu crio todo esse mecanismo, lá um pouco mais à frente, eu preciso criar treinos que deem eficiência para tudo isso que eu criei. Tá? Não adianta você ter uma empresa se você não tem funcionários nela. Então agora eu tenho que criar treinos que aumente a quantidade de funcionários nessas minhas empresas, entre aspas. E aí existem treinos para isso. Então não é só dar treinos seguidos, também é dar treinos seguidos. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer, deve fazer, porque não basta só criar essas estruturas. Você tem que dar eficiências
eficiência para essas estruturas. Beleza? Espero ter respondido. Inícios das aulas com os exercícios de mobilidade no lugar de alongamento. Show! Eu acho muito importante. Prefiro isso também. Ou movimentos específicos que não deixam de ser de mobilidade, mas que trabalham isso também. Mas eu prefiro isso que alongamento. Essa é a minha pegada, ok? Concordo. Anderson, quando se monta um treinamento, é para todas as faixas ou para as faixas brancas é diferente? Depende muito, tá? Por quê? Porque depende da estrutura. Primeira coisa que tem que pensar, faixa branca e faixa preta é um ser humano, ok? Faixa branca e faixa preta é um ser humano. Eu posso ter um faixa branca que já tem uma vivência de outras modalidades, com uma capacidade física absurda, e posso ter um faixa preta sedentário, que está voltando a treinar, ou que até treina meia boca e não tem um condicionamento que uma faixa branca tem. Então, isso aí a gente vai do professor fazer a anamnese e entender quem é quem dentro do ambiente que ele tem. Mas o treinamento, quando eu penso em aula coletiva, que está todo mundo, eu tenho outras formas da gente pensar. Normalmente eu penso assim, hoje eu quero dar um estresse nível tal, né? A intensidade do treino é essa. Eu quero que meus alunos criem, vou botar lá, pegar esse exemplo do aeróbio, né? Eu quero que meus alunos criem essas estruturas aeróbias no organismo dele, beleza? Aí então eu quero treinos longos, eu vou dar treinos longos. E aí eu dou o treino e vou vendo aonde cada aluno consegue chegar e vou adaptando os treinos para esses alunos, beleza? Quando você pensa numa aula coletiva, isso é muito importante. Primeira coisa que você tem que entender o cara tem que ficar pelo menos, sabe? Vou chutar aqui só para extensão. Pelo menos 15 minutos de atividade. Se o teu aluno ele chega com 10 minutos, ele para, e pelo menos 15 minutos que você calculou para essa fase, pega esses outros 5 minutos que faltam e bota ele para fazer posição, para caminhar em pé, porque pelo menos ele não para. E o que acontece? Apesar de mudar o exercício, o coração dele ainda está em atividade, né? O fluxo de sangue ainda está em atividade, em alta intensidade, em alto movimento, né? E como ele vai ficar fazendo movimentos da luta ainda, mesmo com uma intensidade menor, as próprias musculaturas que ele utiliza na luta ainda estão em atividade. Então essas musculaturas estão sendo estressadas. Pô, professor, mas está em baixa intensidade. Em baixa intensidade para você que está vendo. Mas ele já estava desgastado. Então mesmo ele fazendo em baixa intensidade para o que eu estou vendo, para o organismo dele ainda é uma intensidade muito boa. E capaz de criar adaptações que você está precisando. Ossi, respondido? Ossi, vamos lá, tô gostando das perguntas. Uma boa periodização evita o overtraining. Ponto. Uma boa periodização evita o overtraining. Show. A de bloco de vercoxante, coverroxante, cada pessoa fala de um jeito, seria melhor ou alinear? Só para quem não é do meio da educação física, tá? Existem vários tipos de formas de se planejar um treinamento, ok? Existem várias formas de se planejar um treinamento. Dentro da educação física, tá? Para quem não é da área, a gente basicamente, não que seja exatamente isso, mas basicamente a gente, para facilitar, a gente divide em dois grupos, tá? Um grupo que pensa como um cara que criou um método que a gente chama de linear, que foi um dos primeiros métodos, né, a ser criado, a ser sistematizado, que é linear, que é um treinamento que vai crescendo aos poucos, tem umas características de misturar muitas as capacidades físicas e tal. É um tipo de forma de pensar. E que o modelo que a gente fala que é o em bloco, né, que ele pega um período do treino e massifica uma capacidade física, né? Ela tem predominância no treinamento dele e não mistura muitas capacidades físicas para que elas não acabem influenciando na outra. São pensamentos diferentes, tá? Então, beleza até aqui? Galera que não é da educação física, espero que tenha entendido. E aí ele tá perguntando, a de bloco seria melhor ou a linear? Depende, tá? Rodrigo, né? Depende muito, Rodrigo. Eu não gosto de engessar muito. Sabe por quê? Por exemplo, tu tá lidando com quem?
Que nível é esse cara? Ele é iniciante? Por quê? Se o cara for iniciante, o próprio Verkhoshansky, ele diz que o método de treinamento dele não é para iniciante, porque tem alta chance de lesão, porque ele trabalha em intensidade muito alta, né? Então, o cara é iniciante, você tá pegando, é intermediário, de repente começar com a linear é uma boa ideia nesse primeiro ciclo, tá? E depois você pode trocar se for sua melhor opção ou outro. Agora, é adolescente? Adolescente também. É melhor pegar linear. O próprio organismo do aluno, né, do atleta ali, ele tá numa pegada muito num volume hormonal muito alto. Ele tá numa evolução, né, numa produção hormonal muito alta. Então você vem ali linear, tu vem acompanhando ele. Acredito, tá, que seja uma opção muito legal, ao invés de dar muita intensidade para um organismo que está se formando ainda, beleza? Então vai depender de quem você estiver fazendo e do que você está querendo de fato. Agora tu pega um cara de alto rendimento, acredito que o modelo em blocos seja um modelo legal para você trabalhar. Então, eu não gosto muito da ideia de se prender a um método. Por quê? Quando eu me prendo a um método, eu engesso muito meus pensamentos. Eu, particularmente, tá? Quando eu fui criar o método 7, que é o método que eu trabalho, eu pensei em todos os métodos. Então, eu tenho uma flexibilidade para agir, tá? A ideia do meu método é justamente essa, ter uma flexibilidade para agir. Normalmente eu separo em 4 fases e tento, dentro dessas fases, ter o máximo de flexibilidade possível para agir e não ficar engessado. Então eu peguei alguns conceitos de um, peguei alguns conceitos de outros que eu acho muito interessante, tá? Todos os modelos têm falhas e aí eu consegui pegar um meio termo e interagir da melhor forma possível entre eles. Beleza? Espero ter respondido. Espero que a galera que não é da educação física tenha entendido também. Rodrigo também. Posso fazer uma sessão de treino de musculação voltada para o jiu-jitsu em que eu possa trabalhar uma valência física em cada estação? Força e potência, velocidade e potência. Vamos lá. Rodrigo ainda tá aí? Só beber uma aguinha aqui, galera. Me lembrar aqui que água é vida, ó. Já foi a garrafinha toda aí. Então vamos lá. A pergunta é: posso fazer, né? Pegar em cada estação os. Eu respondi a tua pergunta anterior, Rodrigo. Tu entendeu o meu pensamento, minha linha de pensamento? Coloca aí que eu vou responder aqui, depois eu. Então, quando eu pego você vai fazer basicamente um circuito, né? Eu entendi isso. E é isso ou não é? Então, se você pega valências diferentes, não tem problema. Olha só. Quando se trata de organismo, não tem problema. O que tem problema é você não saber por que está fazendo. Quando alguém vem estagiar comigo, eu falo assim, cara, mas isso aqui... Porque normalmente quando a gente sai da faculdade, a gente sai cheio de certeza, né? E aí, com 1 ano de trabalho, tu percebe que essas certezas vão todas por água abaixo. E aí a pessoa tá cheia de certeza de falar isso. Eu falo assim, cara, não tem problema, tá? O que você não pode é sair atirando para todos os lados sem saber o que tá fazendo. O que a gente precisa fazer é saber exatamente o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, ok? Isso é muito importante. Então, pode trabalhar em circuito com capacidade diferente? Pode. Mas em que fase que você está fazendo isso? Porque dependendo da fase, não cabe. Entendeu? Eu acho muito interessante isso aí, quando o cara já está num período competitivo. Você pode pegar esse circuitinho aí, olha a dica aí, e colocar ele num tempo de luta do cara, né? Pegar os exercícios que você quer. Por quê? Porque na luta eu tenho todas as capacidades físicas misturadas, não tenho? De repente, eu vou repetir várias vezes o movimento numa intensidade menor e de repente, pum, dou uma explosão e de repente estou fazendo a força máxima para empurrar o cara. Eu tenho todas as capacidades físicas envolvidas no mesmo momento ali na luta, né? Nessa mesma luta. Então, cabe sim
Eu particularmente faria isso num período mais competitivo. Se o teu aluno, não sei se tu é da área, né? Ou se você não vai competir, tá? Aí você pega, escolhe um momento da fase do treino dele, você separou tudo direitinho, escolhe um momento onde você estiver perto dos 100%, que é o que você quer, e dá esse circuito com essa organização aí. Fica bem legal, acho bem interessante. Beleza, galera? Respondido? Espero ter respondido. Eu particularmente gostei, né? Não sei se... Espero que vocês tenham gostado. Falamos de 9 tópicos ali e mais as perguntas aqui que apareceram. Acredito que não tenha mais nenhuma, não tem. Beleza? Obrigado a todos que participaram. Queria lembrá-los que, tá? Ainda está aberto a inscrição para a Semana do Jiu-Jitsu, que vai começar semana que vem, dia 7, tá? São 7 dias direto de live, nesse nível pra mais, porque vai ter prática, tá? Espero encontrá-los lá. Se você gostou, se inscreve, vai lá na minha bio, se inscreve. E galera, a ideia aqui é partilhar conhecimento e a gente poder estar sempre interagindo e cada vez mais ficar melhor. Beleza? Muito obrigado a todos. E não se esqueça, se inscreve lá na Semana do Campeão. Vai ter muito mais do que isso e coisas bem melhor do que isso. Beleza? Ossi, tamo junto? Brigadão. Pô, galera que tá aí ainda, tira um print, marca o tio Lúcio lá. Tira um print aí, ó, marca o tio Lúcio lá que vai dar uma moral e vai ajudar a divulgar o meu trabalho. Só se você gostou da live. Se você não gostou da live, não printa não. Se não gostou da live, não printa não. Se gostou da live, você printa. Ossi, dá um print, marca lá o tio Lúcio. Vai me ajudar muito. Tamo junto? Ossi, tô vendo meus filhos aí na live. Muito bom, hein? Meus filhos do Jiu-Jitsu. Valeu, galera. Vou fechar, hein? Ossi.